dos deveres do contribuinte e do responsável. O contribuinte deverá entregar, até o vencimento do prazo para pagamento do imposto, declaração de bens e direitos por meio do Sistema Integrado da Administração da Receita Estadual, SIARE, disponibilizado no sítio da Secretaria do Estado da Fazenda na internet, nesse endereço aqui, contendo a totalidade de bens e direitos transmitidos, atribuindo individualmente aos respectivos valores, com cópias dos seguintes documentos digitalizados. Então, agora vamos ver quais são os documentos digitalizados. Bom, documento que identifique o bem e permita a verificação do seu valor, observado o seguinte: se imóvel urbano, a cópia do último lançamento do IPTU. Ou, na sua falta, ou seja, da cópia do último lançamento do IPTU, documento emitido pela Prefeitura, em que constem os dados do imóvel, inclusive o valor para efeito de tributação municipal. E também observado o seguinte: se imóvel rural, a cópia do último lançamento do ITR. Urbano, IPTU, na falta, documento emitido pela Prefeitura. Rural vai ser o último lançamento do ITR. Ação, cota, participação, título representativo de capital de sociedade não negociado em bolsa de valores, vai ser a cópia do balanço patrimonial. Dos atos constitutivos da sociedade atualizada até a data da ocorrência do fato gerador e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, entregue à Secretaria da Receita Federal, relativos ao período de apuração mais próximo da data da transmissão. Ação negociada em bolsa de valores, cópia do extrato que indique a quantidade e o valor das ações da data do fato gerador ou na data imediatamente anterior, se não tiver ocorrido pregão, ou ações que não tiverem sido negociadas na data do fato gerador, retroagindo-se, se for o caso, até 180 dias. Se o valor depositado em instituição financeira, inclusive o saldo de conta corrente ou poupança, a aplicação financeira, extrato emitido pela instituição, constando os valores disponíveis na data do fato gerador. Relativamente aos demais bens, preferencialmente, se veículos sujeitos a registro e licenciamento, o respectivo certificado de registro de veículo, CRV. Se aeronave ou embarcação, o documento de inscrição ou certificado de registro no órgão competente. Se joia, obra de arte, raridade ou antiguidade, cópia de documento de aquisição de catálogo em que foram expostas ou laudo de avaliação, se houver. Se plano de previdência privada, o seguro de pessoas na modalidade plano gerador benefício livre, PGBL, vida gerador de benefício livre, VGBL ou outra semelhante, cópia do respectivo contrato. Comprovante de pagamento do ITCD, também é um documento aqui que deve ser aqui digitalizado. Na hipótese de enquadramento da não incidência, prevista no inciso 2, a sexta do caput do artigo 4º, a comprovação do atendimento das condições previstas no parágrafo único do mesmo artigo, apresentando, para efeito de entendimento, ao disposto no inciso 1 do mencionado parágrafo, livro de área e razão, balanço patrimonial mais próximo da data de transmissão, se houver, declaração do imposto de renda entregue à Secretaria da Receita Federal, relativa ao período de apuração mais próximo da data da transmissão. Vamos dar uma olhada aqui nesses incisos 1 a 6 lá do caput do artigo 4º. Então, inciso 2 a 6, artigo 4º. Bom, o artigo 4º fala da não incidência, né? Da não incidência. E aí vai ser do 2 até o 6. Então, tempo de qualquer culto, partido político e suas fundações, entidades sindicais, instituições de assistência social, educacional, cultural e esportiva sem fins lucrativos, autarquia e suas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E daí, continuando aqui, na hipótese de enquadramento da não incidência prevista ali, que a gente acabou de ler, nesses incisos aqui do 2 ao 6, a comprovação do atendimento das condições previstas no parágrafo único. Então, parágrafo único do mesmo artigo apresentando, para efeito de atendimento ao disposto no inciso 1 do mencionado parágrafo, vai ter que ter o livro diário e razão, balanço patrimonial mais próximo da data da transmissão, se houver, declaração do imposto de renda entregue à Secretaria da Receita Federal, relativa ao período de apuração mais próximo da data da transmissão. Então, para efeito do atendimento do disposto no inciso 1 do parágrafo mencionado, e esse parágrafo mencionado é o parágrafo único aqui do artigo 4º. Vamos dar uma olhada nesse parágrafo único, inciso 1. Então, a gente voltou aqui na não incidência, né? Parágrafo único, inciso 1, as entidades mencionadas nos incisos 3 a 5 do caput desse artigo. Então, 3 a 5. 3, 4, 5. Partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais, instituições de assistência social, educacional, cultural e esportiva sem fins lucrativos. Então, para esses casos,
não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a qualquer título. Tem que aplicar integralmente no país recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais. Tem que manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Agora aqui a gente vê, são livro diário, razão, balanço patrimonial mais próximo da data da transmissão, declaração do IR, entregue à Secretaria da Receita Federal, relativo ao período de apuração mais próximo. Então, para cumprimento ali daquele parágrafo único, a gente tem esses seguintes documentos aqui. Bom, na hipótese de enquadramento do item 1 da linha B, do inciso 2 do caput do artigo 6º, fotocópia de lei autorizativa da doação. Certidão do poder público indicando, relativamente ao imóvel doado, característica, localização, área, logradouro, número de matrícula com identificação do respectivo cartório de registro, nome, número e tipo de documento oficial de identidade, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, CPF, cadastro de pessoa física, CPF e endereço completo do donatário. Que o donatário preenche condições do programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda. Então, vai ter que ter todas essas certidões aqui indicando relativamente ao imóvel doado. Aí depois ele fala do nome, número, várias características e também que o donatário preenche as condições para o programa aqui destinado a pessoas de baixa renda. Bom, outro documento é a cópia do programa a critério da repartição fazendária. E pode enquadramento no item 2, a linha B, do inciso 2 do caput do artigo 6º. Bom, então aqui, isenção do ITCD. Inciso 2, transmissão por doação. B3. Então, bem imóvel, poder público a particular, pelo poder público a particular, com fim de atrair empresa industrial comercial para município, observado o disposto aqui no inciso 13 do artigo 31. Bom, então, nesse caso, a gente vai ter a fotocópia da lei autorizativa da doação, a certidão do poder público indicando relativamente ao imóvel doado, característica, localização, área, logradouro, número de matrícula com identificação do respectivo cartório de registro. Provas inequívocas de origem e autenticidade, preexistência à morte de dívidas declaradas, tais como contrato com firma reconhecida, documento fiscal, certidão de débito tributário ou documentos equivalentes. Já na hipótese dessa linha D aqui do inciso 2º do artigo 6º, então artigo 6º, inciso 2º, a linha D. Então aqui artigo 6º, 2, agora a linha D. Imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas, CODEMIG, desde que destinado à instalação ou à ampliação de empreendimento do Estado. Então, nesse caso, em se tratando de imóvel doado pela Companhia do Desenvolvimento Econômico de Minas, CODEMIG, certidão atualizada de inteiro teor do imóvel, objeto de doação, fornecida pelo cartório de registro de imóveis, ata da Assembleia Geral Deliberativa da doação, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSCMG, em se tratando de imóvel recebido em doação para a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas, CODEMIG, certidão atualizada de inteiro teor do imóvel, objeto da doação, fornecida pelo cartório de registro de imóveis e fotocópia de lei autorizativa da doação. Bom, e agora aqui, na hipótese de enquadramento da linha E, inciso 2, artigo 6º, então, artigo 6º, inciso 2, a linha E. Bom, artigo 6º, a gente já está falando sobre ele, né, isenção. Inciso 2, agora a linha E. A linha E. Imóvel doado pelo poder público ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, que se refere ao inciso 2 do caput do artigo 2 daquela lei federal ali, gerido pela Caixa Econômica Federal. Então, nesse caso, o documento vai ser a certidão atualizada de inteiro teor do imóvel, objeto da doação, fornecida pelo cartório de registro de imóveis e fotocópia da lei autorizativa da doação. A declaração que se refere ao caput será atribuída à administração fazendária, observado a seguinte ordem. A autorização fazendária corresponde ao município nesse estado onde se processar o inventário, o arrolamento ou a partilha de bens da sociedade conjugal ou da união estável, for lavrada a escritura relativa à partilha de bens decorrentes de transmissão causa-morte ou de dissolução de sociedade conjugal. A administração fazendária correspondente ao município nesse estado onde estiver situado um bem imóvel transmitido. No caso de transmissão se referir a bens móveis, inclusive semoventes, direitos, títulos e créditos, a administração fazendária do domicílio do doador, quando este for domiciliado no estado. A administração do domicílio do donatário, quando este for domiciliado no estado e o doador não tiver residência ou domicílio no país.
a administração fazendária do domicílio do herdeiro ou legatário quando este for domiciliado no Estado e o inventário se processar no exterior. É facultado ao fisco exigir outros documentos, além dos mencionados no caput desse artigo, inclusive balanço de determinação, no caso de transmissão de ação, cota ou participação de sociedade dispensada, do balanço patrimonial segundo as regras da Secretaria da Receita Federal. Determinar, também é facultado ao fisco, determinar diligências para fins de esclarecimento de quaisquer aspectos relativos ao faturador do imposto. O contribuinte acompanhará o andamento do processo administrativo correspondente à declaração de bens e direitos por meio da caixa postal vinculada à SIARE. Observado o seguinte: a autoria e a integridade do documento na forma eletrônica serão comprovadas com a identificação por meio do nome de usuário e de senha. As intimações serão realizadas por meio da caixa postal e consideram-se feitas no dia em que o intimado acessar eletronicamente seu teor. O acesso eletrônico que se refere ao inciso 2º deverá ser feito em até 10 dias corridos contados do envio da intimação do SIARE, sob pena de considerar-se a intimação realizada na data do término desse prazo. As intimações feitas na forma desse parágrafo serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Então, pessoais para todos os efeitos legais. A certidão de pagamento ou desoneração do ITCD será disponibilizada por meio do SIARE, mediante identificação do nome do usuário e da senha. O horário para transmissão de documento encerra-se 24 horas do último dia do prazo estabelecido, considerado horário de Brasília. Caso o SIARE, por motivo técnico de responsabilidade da Secretaria do Estado da Fazenda, apresente indisponibilidade para a entrega do documento no último dia do prazo, este será prorrogado até as 24 horas do primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Apresentada a declaração que se refere ao caput desse artigo e recolhido TCD, ainda que intempestivamente, o pagamento ficará sujeito à homologação da autoridade fiscal no prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. Expirado o prazo de 5 anos, aqui contado do primeiro dia do exercício seguinte, sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Na hipótese de partilha de bens da sociedade conjugal, efetivada sob regime de comunhão parcial ou universal, a declaração que se refere ao caput deverá indicar todos os bens comuns e os bens particulares utilizados para a verificação do excedente de meação. Do imposto calculado sobre o valor da totalidade de bens e direitos será abatido o montante recolhido em decorrência do artigo 35. O contribuinte conservará em seu poder para a exibição do fisco os documentos mencionados nos incisos do artigo anterior, observado o prazo decadencial e prescricional. A pessoa a quem caiba a responsabilidade pelo registro do ato que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel, respectivo direito e ação, inclusive o tabelião, o oficial do registro e o escrivão, bem como a autoridade judicial e o serventuário de justiça relativamente aos atos, por eles ou perante eles praticados, exigirão a apresentação de declaração de bens e direitos, a que se refere ao artigo 31, contendo a respectiva certidão de pagamento ou desoneração do ITCD. A declaração de bens e direitos a que se refere o caput desse artigo não dispensa a apresentação de certidão de débitos tributários negativa, em nome do transmitente a que se refere aqueles incisos ali daquelas leis. Serão informados à Secretaria do Estado da Fazenda até o dia 10 de cada mês os seguintes atos realizados no mês anterior. Pela Junta Comercial do Estado de Minas, JUCMG, doação de cotas de sociedade, inclusive a título de cessão de direitos hereditários, transferência de cotas da sociedade para cônjuge ascendente-descendente, dissolução de sociedade ou alteração de contrato social em virtude de falecimento do sócio. E também serão informados à Secretaria do Estado da Fazenda até 10 dias de cada mês os seguintes atos realizados no mês anterior. Pelos titulares do tabelionato de notas, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, a escritura, registro e averbação de transmissão onerosa, inclusive o título de cessão de direito hereditário, em favor de uma pessoa absolutamente ou relativamente capaz, para cônjuge ascendente-descendente, e de nua propriedade e de usufruto. E também no caso de escritura, registro e averbação, a gente tem também o caso aqui da transmissão não onerosa. Primeiro era uma transmissão onerosa e agora uma transmissão não onerosa. Bom, então só vamos dar uma olhada de novo nessa transmissão onerosa. Olha só, inclusive de títulos, cessão e direitos hereditários a quem? A uma pessoa absoluta ou relativamente incapaz, para cônjuge ascendente ou descendente, nua propriedade e usufruto. Agora, transmissão não onerosa.
transmissão não onerosa de bens e direitos, inclusive o caso da carta de adjudicação ou de formal de partilha. Então, também agora aqui, ó, escritura, registro e averbação, para o caso de instituição ou extinção de usufruto. Escrituração, registro e averbação para instituição ou substituição de fideicomisso. E também o caso de escritura, registro e averbação para doação, para dação em pagamento. Dação em pagamento. Bom, eu pintei aqui para conseguir, para organizar melhor isso aqui, para a gente entender melhor esse artigo 34. Então, olha aqui, artigo 34, serão informados à Secretaria do Estado da Fazenda até o dia 10 de cada mês os seguintes atos realizados no mês anterior. Bom, aí o inciso 1 aqui ele fala da Junta Comercial do Estado de Minas, JCMG. Aí, nesse caso, essa junta vai ter que informar a doação de cotas de sociedade, a transferência de cotas de sociedade, a dissolução de sociedade, alteração de contrato, né, em virtude de falecimento, aqui nesse caso, a transferência de cotas está relacionada com a sociedade de cônjuge, ascendente e descendente, e também a doação de cotas de sociedade, inclusive título de cessão de direitos hereditários. Já que no inciso segundo a gente está falando de titulares de tabelionato de notas, registro de títulos, documentos, registro civil de pessoas jurídicas e também do registro de imóvel e do registro civil de pessoas naturais. Bom, então vão ser informados à Secretaria da Fazenda até 10 dias de cada mês os seguintes atos realizados no mês anterior por quem? Aí ele fala por quem, né? Essa galera, tabelionato, registro de título e documento, registro civil de pessoas jurídicas e tal. E daí vai ser informado sobre escritura, registro e averbação de transmissão onerosa, inclusive título de cessão hereditário. Aí continua dentro de escritura aqui, averbação. Aí dentro disso, né, ainda vem para essa parte aqui, transmissão onerosa, inclusive título de cessão de direito hereditário. E aí, ó, vindo aqui dessa transmissão onerosa, vai vir em favor de pessoa absoluta ou relativamente capaz, para cônjuge, ascendente e descendente. Essa transmissão onerosa aqui, ó, a transmissão onerosa vai ser em favor de pessoa absolutamente incapaz, relativamente capaz, para cônjuge, ascendente e descendente, e numa propriedade e de usufruto. Tá? Aí depois você continua falando aqui de escritura, registro e averbação, aí ele vai para transmissão não onerosa de bens e direitos, inclusive no caso de carta de adjudicação ou de formal de partilha, instituição de extinção de usufruto, instituição, substituição de fideicomisso e dação em pagamento. Daí a gente vai aqui continuando falando que quem tem que prestar essa informação, né, serão informadas à Secretaria do Estado da Fazenda em até 10 dias os seguintes atos, informação dos atos realizados por quem? Pelos titulares aqui do tabelionato, do registro e tal, registro civil de pessoas. Então, aí nessa linha B aqui, ele fala sobre a alteração de contrato social, inclusive o título de cessão de direitos hereditários em virtude de quê? De doação de cotas de sociedade, de transferência de cotas de sociedade para cônjuge, ascendente e descendente, dissolução de sociedade ou alteração de quadro social em virtude de falecimento do sócio. E atestado de óbito também. E para informações a que se refere o caput desse artigo, deverão ser remetidas em arquivo eletrônico, na forma definida em resolução da Secretaria do Estado da Fazenda, que disporá também sobre a entrega de informação em meio diverso. Os serventuários mencionados no inciso 2 do caput do artigo 34 ficam obrigados a exibir a fiscalização fazendária, livros, registros e fichas e outros documentos que estiverem em seu poder, entregando-lhe, se solicitadas fotocópias ou certidões de inteiro teor, independentemente do pagamento de emolumentos. As entidades de previdência complementar, abertas e fechadas, seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do TCD, devido a este estado na hipótese de transmissão causa-morte ou doação de bem ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele relativo ao plano de previdência privada, seguro de pessoas nas modalidades do plano gerador de benefício livre PGBL e vida gerador de benefício livre VGBL ou assemelhado. As responsáveis tributárias a que se refere o caput relativamente à totalidade de aviso ou comunicações de óbitos ou doações que por elas forem feitos deverão, até o dia 20 do mês subsequente, a entregar a declaração de responsável tributário, DRT, por meio do CIAR, observado o seguinte: considera-se aviso ou comunicação qualquer meio que importe ciência da ocorrência do fato gerador do ITCD pelas responsáveis tributárias, inclusive quando promovida pelo fisco. A DRT, declaração de responsável tributário, deverá ser entregue ainda que não haja aviso ou comunicação de óbito ou doação em determinado mês, hipótese em que a responsável tributária fará constar, né, a expressão não houve aviso ou comunicação de ocorrência de fato gerador ITCD nesse mês, indicando o mês e o ano a que se refere.
As responsáveis tributárias deverão efetuar a retenção e o recolhimento do TCD relativamente aos faturadores declarados nas DRTs até o dia 20 do mês subsequente, ao da ciência do aviso ou comunicações de óbito ou doação por meio do DAI, gerado pelo CIARI, após o preenchimento da DRT. Na hipótese de as responsáveis tributárias efetuarem a retenção e o recolhimento em data posterior ao vencimento do TCD, deverão ser acrescidos juros e multas moratórios, né? Os responsáveis tributários prestarão outras informações ao fisco, conforme requisitado mediante intimação do auditor fiscal da Receita Estadual. A responsabilidade pelo cumprimento total ou parcial de obrigação tributária principal fica atribuída ao contribuinte originário em caráter supletivo, à responsável tributária. Então, o contribuinte originário vai ter responsabilidade supletiva, né? A responsabilidade pelo contribuinte, pelo cumprimento total ou parcial de obrigação tributária principal, fica atribuída ao contribuinte originário em caráter supletivo à responsável tributária.